Gramática com Viviane Martins, avante. A aula de hoje o tema é sentido da palavra. O sentido da palavra, sentido é um substantivo masculino, vem do latim, significa sentio e com significado de perceber. Sentido da palavra. A palavra, que é o termo, o vocábulo, ele tem uma intenção comunicativa, linguística, para o falante. Tem um propósito. A palavra tem um sentido que vai empregar em vários contextos. Vai depender qual a real intenção do falante. Por que ele quer produzir essa fala? Porque ele quer desenvolver. Qual o seu desejo, os seus anseios, os seus motivos? Para emitir um sentido, que é a palavra, envolve toda uma emoção. Alegria, felicidade, amor, tranquilidade. O sentido da palavra tem ali um conjunto de significados. E é dividido em duas partes. Uma é sentido literal, que é o sentido original, real da palavra. É como está no dicionário. E tem o sentido conotativo, que é o sentido figurado, né? Que sugere daquela palavra, daquele sentido, outras ideias. O sentido da palavra cai muito em prova de concurso público, uma construção de uma redação, uma construção de uma palavra, de uma frase, né? Então, tem sim no conteúdo programático do edital o sentido da palavra e que é importante o estudo para você saber interpretar um texto, uma palavra e uma frase. Tem que existir um contexto para haver entendimento por qual motivo aquele aviso, aquela orientação, aquela notificação, aquela advertência, aquele comunicado. Tem que existir um contexto. Então, a real importância de um contexto. Através de um contexto se tem uma mensagem concreta. Embora seja sentido conotativo ou denotativo. O que importa, além da palavra, é o entendimento do contexto
para ocorrer ali o entendimento. O sentido da palavra, o sentido literal, o sentido denotativo, real, é algo explícito. Tá? Você consegue ali perceber através ali rápido, porque é visível, né? Ali a informação. Agora, quando é conotativo, é algo subjetivo, né, do falante, fica implícito, mas se consegue perceber através de um contexto. Tá? Fácil entendimento dessa forma. Partindo dessa informação, temos que entender que a palavra, ela sozinha, ali, sem um determinado contexto, ali, fica difícil uma afirmação de algo sem contexto algum, sem motivo nenhum, sem sentido nenhum. Então, a palavra ali, seja denotativo ou conotativo, é importante ter o contexto para fazer sentido. O que faz sentido na sua vida? Tem um contexto. Você tem seus anseios, seu sonho, né? Então, faz sentido. Tudo na nossa vida tem algo que faz sentido. A palavra não é diferente. Precisa ali dar uma estética ali àquela palavra, dar vida, para a compreensão. Em uma prova de concurso público, como que pode cair o sentido da palavra, que é o nosso tema? A banca examinadora pode colocar uma palavra e pode ali te perguntar se aquela palavra ali é verbo, se é substantivo. Ela pode ali colocar a mesma palavra, ora substantivo, ora verbo. Em um texto, ela pode te perguntar, essa palavra aí, qual é o contexto? E ela oferecer vários contextos. Você ser capaz de perceber esse contexto é uma habilidade que o falante, né? O falante, o leitor, o receptor tem, né? Devido à habilidade na leitura. Por isso que é importante ler vários tipos de textos. Vários. Você lê história, você lê romance, você lê vários temas, seja livro, seja revista, seja anúncio, propaganda. Leia. Isso é o mais importante. Ontem
Eu conversei com uma mãe de uma criança que ela disse que o filho dela aprendeu a ler através de anúncios na rua, de anúncios nos ônibus. E realmente é o que acontece. As pessoas, elas conseguem, né, dar o seu primeiro passo na leitura realmente no espaço. Porque no espaço, no tempo, é onde que existem várias letras, né? Você vai em um estabelecimento, tem ali uma publicação, tem ali uma propaganda, tem palavras. Você entra dentro do ônibus, né? Também tem. Então, entenda, tem ali um comunicado. Dentro de um metrô também tem um informativo. Tem também esse informativo em vários locais da cidade. Então, por exemplo, até mesmo a minha filha, ela aprendeu a ler em várias circunstâncias da vida, através do livro, através de algo que ela gostava. Então eu aproveitava esse sentido, né, de ela gostar e eu trabalhava com ela essa questão da leitura. Então são várias formas que a pessoa ela consegue ali aprender a ler. Então, perceber um sentido necessariamente por trás tem que ter um contexto. Tem que fazer sentido. Ninguém vai querer, por exemplo, elaborar uma frase, por exemplo, de propaganda, sendo que ali não pode ter nenhum tipo de propaganda. Então a pessoa vai suspeitar o quê? Esse contexto aí é inadequado. É isso. Está fora do contexto. Não tem nexo, não tem sentido algum, não tem coerência. Então, é pensar dessa forma que você descobre a real intenção. Se é realmente ali faz o sentido aquela palavra ou não. A palavra ali, naquele momento, naquele local ali, naquele estabelecimento, faz sentido essa palavra ali? Não, porque é um estabelecimento, então é inadequado, não tem contexto por trás. Então vamos deixar para lá. Mas tudo existe ali, uma norma, uma estratégia, e você precisa ali descobrir. E a palavra é assim. Para você entender o texto, né? Para você entender, você precisa perceber o contexto. Para você responder certo, tem que dominar o contexto. Se não dominar o contexto, você responde errado. Se você não entender a intenção daquela palavra, você pode errar a questão. Então, é questão de ler, de entender o contexto. É a primeira dica. A partir dali, sim, você vai ter condição de afirmar, de apontar.
de dizer de acordo com o seu entendimento linguístico. Você é capaz de descobrir qual é o sentido que uma criança ali emitiu, construiu uma fala ali, uma palavra, uma construção de uma frase. Você consegue entender qual é a necessidade daquela criança? O que ela pede naquele momento ali? Por que ela falou aquela palavra? O adulto consegue entender e consegue também estender as mãos. O adulto consegue ali entender ali a elaboração de uma frase de uma criança e muitas das vezes rir. Que é no sentido quando a criança ela vai ali construir a fala da mamãe, aí vai, mami, papi. A minha filha, por exemplo, ela falava assim, ela falou mamãe. Aí depois ela ficou com dificuldade, né, da construção da fala dela de papai. Aí o pai dela mais, de forma rápida, foi lá e ensinou a minha filha. Fala, papu. Então, ela conseguiu falar sem dificuldade papu. Então, ficou durante um tempo ela, papu, papu, papu. Até que um dia ela conseguiu a parte fonética, ela conseguiu desenvolver papai. Então se percebia, né, qual era a intenção do papu, porque tinha um contexto por trás. Nós já sabíamos que ela queria chamar a atenção do pai, queria chamar o pai. Então, cada um consegue ali identificar o contexto. Uma pessoa consegue identificar um contexto, né, que é um contexto específico ali para aquela família, né, para aquela unidade, para ali. Então, é algo específico, particular, né, que é essa fala, papu. Agora, existe uma palavra, uma frase, tá? Uma construção que todos têm a capacidade de entender o contexto. Todos em comum acordo. É quando existe por trás um contexto. Isso é indiscutível. Não tem como se debater. Não tem como. Contexto precisa ter ali o pretexto, precisa ter o contexto. Para você entender um texto de um autor, né? Você ser capaz de entender ali o autor de um livro, perceber o contexto de uma poesia, né? Quem é autor, quem produz poesias, a elaboração de textos,
tem essa habilidade na percepção, né? Na construção de um contexto. E quem tem também muito essa habilidade é a área educacional, é a área da segurança pública, né? É a área do jurídico, é a área do jornalismo, né? Quem trabalha na TV aberta, né? De forma geral, TV, né? Então, é de suma importância você julgar ali uma determinada frase ou um texto em uma prova, a você julgar pelo contexto. Se você julgar porque você achou, vou julgar por julgar, né? Eu faço o que eu quiser. Não é assim. Se você falar dessa forma, achar que você tem ali opção de escolher, né? Você pode não ter ali um resultado positivo. Porque todo texto, o autor, ele deixa claro o contexto, né? O autor de um livro, de um texto, de um concurso público, ele deixa claro porque tem espaço, tem o tempo, tem os fatos narrados, né? Então ele deixa bem ali explícito isso. Quando fica explícito, você consegue construir um contexto, você consegue identificar que aquele autor viveu em que século, quais são os momentos que ele vivenciou, tá? O que ele contribuiu enquanto autor, tá? E construtor de várias obras. Você consegue identificar em que época ele construiu ali aquele texto. Quando você percebe o contexto, você consegue também acertar a questão, dizer sobre a questão. Você passa a dominar ali um determinado assunto, através de um contexto. Você que estuda para concurso público, o sentido e o significado da palavra é importante. É você estudar o sentido, figura da linguagem. É você estudar a figura da linguagem, é você estudar ironia, metáfora. Então, você estudar tudo o que se refere à figura da linguagem. O que é denotativo, conotativo, significado ali de uma palavra, de várias palavras. É você ter um dicionário perto de você nos momentos de projeto de concurso público, nos momentos de estudar, né? Hoje é o dia de você estudar, você ter ali o dicionário ao seu lado, né? Para poder ali te passar o significado daquela palavra. Em um texto, existem várias palavras desconhecidas. E é nesse momento, é nesse período que o dicionário ele te ajuda a você a construir ali o entendimento de uma mensagem, de um texto. Para você responder certo, você precisa entender o real sentido da palavra. Se você não entender, você pode ali
responder de forma inadequada. É importante você ter essa leitura, entender a palavra. A palavra isolada, não, você precisa de um contexto. É por isso que as pessoas, tem algumas pessoas, quando elas são mal intencionadas, elas querem isolar a palavra para poder defender a sua tese, para ela defender aquilo que ela acredita, de acordo com o seu preceito, de acordo com a sua cultura, do seu grupo social. Então ela vai, a pessoa mal intencionada, ela vai isolar uma palavra e vai ali convencer, vai ter a persuasão. O que é importante é você notar, falou a palavra está isolada, mas há necessidade de entender a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não há como julgar pela capa do livro. Porque a capa do livro é dessa forma, então eu não vou ler. Não me interessa ler, porque a capa do livro já me causou mal impressão. Então você não vai entender o contexto nunca. É necessário entender, ler, para você ali falar em uma palestra, falar em uma reunião. O entendimento é o que faz você ali ter um resultado positivo na sua avaliação. É através de você compreender ali porquê daquela palavra. E você vai levar em consideração não só a palavra ali, ela pura, não. Você vai levar em consideração tudo que envolve aquela palavra. Quem pronunciou, quem foi o autor, quais foram as suas obras, a finalidade, a causa, a consequência, o motivo. Vai avaliar principalmente, se for ali a escrita, prestar atenção na pontuação. É de suma importância. Agora, se for fala, é prestar atenção na expressão, no tom da voz, como que a voz é pronunciada, transmitida, se causa espanto, se causa temor, se causa alegria, felicidade. Através dessa percepção, você chega a um entendimento. É através da palavra que você percebe o sentido. Por que foi construído? Qual o motivo? Qual a razão? O sentido da palavra te facilita você entender o que o autor ele quer dizer ali naquela matéria que tanto você precisa compreender para a prova de concurso público. Através daquela palavra, você consegue identificar também vários sentidos. E o que o autor ali, ele transmite ali?
Você precisa perceber para você entender ali aquela página e você passar para a próxima página. Por isso que tem no conteúdo programático do edital sentido da palavra. É você compreender ali o sentido para você aprender. Você só consegue aprender quando você ali entende o porquê de um texto, o porquê de uma palavra. Quando você descobre, você aprende um conteúdo e passa para o próximo. É por isso que as pessoas elas conseguem ter um resultado de excelência na prova. É porque ela consegue captar essa mensagem. Embora seja implícito ou explícito, ela consegue ter ela ou ele consegue classificar ali a mensagem. Qual é a mensagem ali que o autor transmite? Qual é a mensagem ali qual é a alternativa correta do significado da palavra? Então, estudar antônimo, sinônimo, parônimo, homônimo é importante. E a FGV gosta bastante. A questão da semântica, sentido, significado da palavra. Quando a criança ela está em fase de desenvolvimento, ela ainda descobre o mundo, né? Ela é imatura no que se refere à linguística, à formação e à construção da palavra. Então, é o momento que o pai e a mãe ensina filha, filho, é ruim essa pronúncia dessa palavra. Ou então vai dizer, é legal a pronúncia dessa palavra. Então, a criança, ela é ensinada ali, primeiro, pelo seio familiar, no âmbito familiar. E depois, na escola. É por isso que é importante o papel da família. É importante na construção até da fala da criança. A construção da palavra é de muita relevância. O nosso tema aqui hoje é sentido da palavra. Qual é o sentido da palavra que você tem e que você gosta de ouvir? E em que contexto? Você já parou para se perguntar? Então, cada um tem o seu significado para você. Porque tem uma determinada palavra que tem um significado muito bom para um. A mesma palavra pode ter um significado ruim para o outro. Então, é algo subjetivo, né? Essa questão de significado da palavra. O significado dessa palavra? O que representa para você? Então, faz uma outra pesquisa
e pergunta uma outra pessoa: e o significado dessa palavra? O que representa para você? Vai ter pessoas que vão chorar de alegria, vão ficar emocionadas. Tem outras pessoas que não vai mostrar através das expressões da face essa mesma alegria. Entenda que o significado da palavra pode representar legal para uma pessoa e ruim para outra. Vai depender do contexto que cada um vive, né? O que está por trás daquela palavra, né? O que comove aquela palavra. Então, quando a pessoa vai emitir uma palavra, por trás tem uma intenção, tem o porquê. Né? Tem o porquê. Para existir uma lógica. Agora, existe exceção? Sim. Pessoas que são mais especiais. Né? Então, vai emitir uma determinada palavra e nós temos que entender, se colocar no lugar do outro, ter respeito, independente se for coerente ou incoerente, se faz sentido ou não faz sentido. Construção de uma frase. A criança, é normal a criança ela não saber construir uma frase. Bem normal. Né? É habitual você não conseguir entender o que a criança fala, o que a criança ali emite naquele momento. Bem normal. E a mãe também conseguir compreender com facilidade. E quando é criança, pessoas adultas, não vai ali exigir contexto, exigir, sabe, nada disso. Não vai exigir nada disso da criança. A criança está ali em fase de desenvolvimento, em construção de fala, de construção de sentido. O que devemos fazer é realmente ali ter a percepção, forçar que eu digo é você ali forçar a sua mente para você ser capaz de compreender o que o seu filho pede, o que sua filha pede. A criança ela está em fase de formação, da construção ali, da fala. Então, é importante também entender a faixa etária, né? A faixa etária e também entender quando é algo específico que requer acompanhamento médico de um profissional de fono, ou psicólogo ou psiquiatra. Precisamos entender, né, que existem casos e casos. Sentido e significado da palavra é importante. Eu vou passar algumas dicas em relação a sentido da palavra. O ideal é você estudar discurso da palavra. Ali. É você estudar linguística,
é você estudar o dicionário, é você estudar na prática interpretação de texto, né? É estudar correção de frase, é você ter entendimento de diversos contextos. O que é uma palavra pode surgir de efeito? E quando você substitui essa palavra, qual é o entendimento que se tem? Então, quando você estuda dessa forma, você é capaz de compreender um texto, de você responder certas opções de alternativas da prova e o real sentido da palavra. Então, é uma dica interessante para você que pretende prestar prova para concurso público. Para você que quer ser nomeado, para você que quer realizar o seu sonho, quer bater metas. Então, para você compreender a sua matéria, o conteúdo programático do edital, você precisa ali ter esse entendimento de sentido. Tem que fazer sentido, né? E todas aquelas palavras do conteúdo programático do edital faz sentido. Não pule os tópicos. Faça ali uma estratégia, trabalhe em cima da sua dificuldade para que você consiga a sua aprovação. O sentido e o significado da palavra. Vai ter ali o contexto. E nesse contexto, você, com conhecimento de mundo que você tem, experiência, de várias leituras, de vários gêneros, você consegue ali captar. Consegue formular também. É importante estudar sentido da palavra para a produção textual? Sim. É importante para quem quer construir uma solicitação? Sim. Se você quer que essa documentação que você faz de uma solicitação dê deferido, você precisa transmitir ali uma mensagem clara, objetivo, né? Uma mensagem clara, objetiva, que faz sentido, sem rodeio e com contexto. Dessa forma você consegue. Significado da palavra é o que faz ali o entendimento. Você ali construir uma palavra que faz sentido, que tem a ver com o seu pedido, com a sua solicitação, com o tema central. Quando você faz essa construção adequada, você tem também uma resposta adequada de acordo com o seu posicionamento na produção textual.
Sentido da palavra. Na área jurídica. Então, se alguém comete racismo através da palavra, comete injúria através da palavra. Então, no meio jurídico existem, né, que é algo, né, dentro do jurídico é considerado formal, né? O formal significa que não precisa ter o ato, mas só pela fala já considerado como crime. Então, é o contexto ali que é levado em consideração. Na área educacional, é o contexto que é levado em consideração. Na área da segurança, é o contexto que é levado em consideração. Tem ali uma produção de um texto. Através dessa produção do texto, você consegue colher dados. Quem produziu esse texto? Quem é o autor? É uma mãe, é um pai, é um cidadão de bem? Quem produziu? Então, através do desenvolvimento, você percebe quem é que produziu esse texto. Se é uma professora, se é um professor, qual é o profissional. Através do desenvolvimento, do desenrolar dos fatos pela leitura de um texto, você consegue captar, colher dados essenciais para você descobrir o contexto, o que está por trás das palavras, o que significa ali aquelas palavras, aquela construção de uma mensagem. E na produção de uma palavra, de uma frase, vai ter ali o sentido da palavra. E também, para que propósito, por exemplo, foi emitido, foi produzido, digitado, ou foi ali digitado, redigido, qual foi o motivo? Então, observe que quando tem uma construção de uma frase, precisa ter público-alvo, precisa existir. Para quem aquela mensagem? Então, você consegue ali entender através do contexto. É um comunicado de uma reunião para os colaboradores da empresa do setor de marketing. Assinado direção. Então, você já sabe que aquele informativo é direcionado a um grupo de marketing. É direcionada ali para as pessoas que desenvolvem ali a propaganda, que faz o negócio da empresa crescer, desenvolver por meio da criatividade, da desenvoltura. Pela experiência, por anos de estudo na área. Então, você consegue ali desenvolver e entender o contexto.
O contexto você só consegue entender quando você tem experiência, né? Quando você tem experiência ali, você consegue ali identificar, classificar. O sentido da palavra faz você ser aprovado em prova de concurso público. Porque você vai ver ali as perguntas e até nas perguntas você precisa analisar por que elas estão ali. Por que aquela frase está entre aspas, ou está em negrito, está em destaque? Por quê? Você precisa compreender. E aquela pergunta tem um contexto por trás dela, que é o texto. Você precisa recorrer ao texto, entender o texto para você responder certo. Quando a pessoa vê lá no conteúdo programático do edital, sentido e significado da palavra, tem pessoas que correm. Eu não quero estudar esse tema. É um tema que não há necessidade de estudar. Eu sei interpretar. Eu sei o significado da palavra. Então a pessoa, na verdade, ela não vai querer estudar. Sendo que não é simplesmente estudar o sentido da palavra. É estudar o que está por trás do sentido da palavra, que envolve emoção, alegria, tristeza, felicidade. É toda uma emoção. Não é só estudar sentido da palavra. É você estudar o dicionário. É você estudar as pontuações, que você consegue ali compreender ali o contexto também através das pontuações. Você consegue identificar a intenção de uma palavra. Agora eu digo a parte da fonética, fonologia, que se refere ao som da fala, a emissão da fala, que são o que é, né? A questão do som. O som é ondas sonoras transmitidas através das cordas vocais. Através dela, conseguimos perceber uma intenção, conseguimos entender um contexto por trás. Porque através do som sai o seu ali, junto, demonstra o seu sentimento. A sua alegria, a sua felicidade, o seu anseio, o momento da sua vida que você está vivenciando. Qual o momento que você está vivenciando? Então, você consegue ali identificar pelo tom de voz. E é por isso que em entrevista de emprego, a entrevistadora ela quer sim te ouvir. Ela quer ouvir o tom, o timbre da sua voz. Ela quer entender um pouco do contexto de cada um ali, para perceber se enquadra dentro do perfil. A escrita também diz muito qual é a real intenção de uma fala. A real intenção, por que o autor fala. É possível perceber através da escrita, a forma de escrever. E quem mais tem essa percepção na escrita são
os psicólogos, psiquiatras. É por isso que quando no psicotécnico você precisa ali fazer aquele teste, né? Tem pessoas que falam que é teste do palito, outros falam é teste do pauzinho. Vou dizer assim. Então, aqueles riscos. Então, cada pessoa tem um termo que escolhe. Então, é por isso que você passa por essa fase do psicotécnico, quando você desenvolve ali o ato da escrita. É justamente para poder identificar um pouco do seu contexto, identificar quem é a pessoa, tá, que está na briga, está na disputa, tá, está na fila de um cargo. É entender o sentido, que a pessoa consegue identificar a intenção da palavra, porque foi elaborada. Para quê? Qual foi a finalidade? Foi para estender a mão, para ajudar o próximo? Foi para dizer, levanta a cabeça, vamos lá, cabeça erguida? Qual foi a finalidade? Através da finalidade, consegue classificar se é um crime ou não. Por que daquela fala? Se é uma poesia, se é uma solicitação, se é uma advertência, se é uma receita, se é ali uma documentação. Através do contexto, você consegue identificar, classificar e dizer: esse aqui é uma documentação, esse aqui é um informe, esse aqui é uma construção de um texto feito por escritores, isso aqui é uma propaganda, isso aqui é uma bula de remédio. Enfim, é entender o contexto. Quando você entende o contexto, você entende a intenção. Você consegue uma classificação de uma construção linguística de um falante. Gente, chegamos ao fim dessa aula maravilhosa, produtiva, aulão, aulão que vai servir como objeto de estudo de sua pesquisa para a faculdade, para o curso, para a sua área profissional. Se você quer aderir o curso Gramática com Viviane Martins, você pode solicitar por meio de telefone, que é 21 966 16 22 12, ou através do Instagram, Gramática com Viviane Martins. Agora, professora, como que eu faço para te prestigiar? Como que eu faço para enviar um presente? Lá no meu Instagram tem o CEP. Você pode enviar para esse local, que eu vou abrir aqui um vídeo, ou então uma live e vou mostrar o presente. Gramática com Viviane Martins, avante!
Até a próxima!